Olá, olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Cosmos e Nós. Estamos aqui para falar sobre espiritualidade, em um bate-papo descontraído, sem frescura, sem rodeios, de coisas que todo mundo deveria saber, ou deveria, no mínimo dos mínimos, conhecer. Eu sou Maria Santos, ajuste o vosso GPS e comece logo nessa viagem junto com a gente e venha nos acompanhar. Hoje, nós estamos com a mestra Tiná, que o nome de batismo dela é Patrícia, mas a entidade que a acompanha é a mestra Tiná, e ela vai falar um pouquinho sobre o projeto Casuá Campo de Estrelas, sobre as terapias e outras cositas más. Então, dê o seu like, compartilhe, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Olá, Patrícia, como está? Olá, tudo bem, Maria? Gratidão pelo convite, gratidão pela oportunidade de estar aqui com você, né, participando dessa nova fase da sua vida, e eu fico muito feliz. Exatamente, eu que agradeço por você ter aceitado e estar contribuindo para que a gente possa mostrar às pessoas que existem outros meios de se curar, existem outras formas de aprendizado, né? Eu agradeço muito. Você também me ensinou bastante, porque eu fui sua paciente há uns anos atrás, e agradeço imenso. Você fez parte do meu processo de cura, que ainda está em andamento. Dizemos que a gente está sempre dentro de um processo de cura e de elevação, né? Isso é uma escada que não tem fim, né? Exato. E que bom que a gente tem sempre algo a melhorar e a mudar e a explorar, né? Se parássemos e estagnássemos, a gente ia ficar muito triste e morrer. Não dá para parar, porque a gente foi feita para se movimentar. Eu costumo dizer, em brincadeira, que eu não tenho raízes, eu tenho pés, e por algum motivo é. Sempre teve. Olha, fale um pouco mais sobre o Casuá, conte para a gente trabalho, né? Sobre o seu trabalho. Bom, o Casuá Campo de Estrelas, né? O nome dele, esse nome, ele foi dado e ele foi inspirado por seres, né? Por irmãos de outras orbes, né? Que a gente chama carinhosamente de estelares, né? Estelares porque vieram das estrelas, vieram de outros espaços. A história minha como mestra ou como terapeuta inicia efetivamente em 2018, quando meu marido, que já era o Cadu, né, meu esposo, que já era um mestre de Reiki, só que Reiki tibetano. Ele buscou o Reiki tibetano em 2007, quando ele estava muito doente. Ele tinha muitas doenças mesmo. Ele estava dentro de um padrão de adoecimento com doenças crônicas, né? Ele tinha diabetes, tinha pressão alta, ele tinha uma doença crônica na coluna, ele tinha esporão de calcânio, que era uma coisa assim que estava há 10 anos com ele já, era um esporão muito forte, que fazia ele mancar, ele tomava medicação pesada para evitar, para diminuir a dor, usava palmilhas nos pés, enfim. Aí esse esporão foi trazendo outros problemas físicos para ele, de lombar, enfim, várias questões que eram evidentemente que a gente ainda não entendia isso, assim com a profundidade que entendemos hoje. Mas a gente sabia que era uma somatização de emoções que ele estava alimentando ali naquela ocasião pelos eventos que acompanharam a nossa vida. Nós somos casados há 35 anos. E aí, uma paciente dele, que na época, na verdade, era uma cliente dele, que ele era cabeleireiro de formação, né? Indicou para ele uma técnica de terapia de cura. E falou para ele, olha, existe essa terapia, por que você não vai fazer? E ele acabou
indo buscar esse conhecimento, apesar de ser um pouco descrente disso. O Cadu, ele tinha formação pela gnosis. A gnose, ela é um conhecimento muito profundo, esotérico, é uma instituição filosófica que foi fundada por Samael Aun-Weor, que é o mestre, né, da gnosis, que compilou um conhecimento esotérico que essas pessoas se aprofundam nas leis do universo, nos conhecimentos de magia sexual, conhecimentos diversos, inclusive fala muito sobre Nibiru, sobre os Anunnaki, sobre essa linha aí de conhecimentos de seres de outras orbes, de outras estrelas. E ele fez parte durante 20 anos desse movimento. Eu o conheci e ainda participei com ele disso. Então, eu tinha uma bagagem também de conhecimentos esotéricos um pouco robusta. E aí, voltando a 2007, ele já não participava mais e ele acaba indo buscar isso do Reiki. Ele não fez nenhum tratamento de Reiki, meu marido. Ele descobriu o curso e imediatamente ele foi levado a fazer esse curso. Isso tudo intuitivo, né? O Cadu sempre foi muito intuitivo, muito. E aí ele se registrou numa escola que é muito famosa aqui em São Paulo, de um rapaz muito famoso que é o Daniel Atala, e ele fez o curso inteiro. Ele se programou, a gente nem tinha condições financeiras para tal, mas ele se programou e acabou fazendo. Quando ele finalizou o curso até o mestrado, ele começou a se auto-aplicar, porque ele recebeu as insígnias sagradas, que são símbolos mágicos do Reiki, e ele começou a se auto-aplicar. Imediatamente, quando ele foi iniciado, iniciado significa ser sintonizado com as insígnias, né? Quando ele foi sintonizado, ele já começou a ter experiências espirituais diferentes, sonhos revelatórios, sonhos de desdobramento, que ele ia para lugares que ele voltava e ele ficava muito assustado com aquilo que estava acontecendo, e, ao mesmo tempo, ele começou a ter insights das coisas que ele tinha, das doenças que ele tinha, quais foram as causas dela. Então, ele acordava já com a resposta, olha, eu estou com essa dor ou com essa situação por causa disso, disso, disso. E tinha total relação com o que estava acontecendo na nossa vida. E aí, uma questão assim, quando eu falo isso não é metafórico, não é metafórico o tempo, não, é um tempo preciso. Em menos de 2 meses, ele se autocurou de tudo que ele tinha. Então, sumiu do mesmo jeito que veio e se acomodou no ser dele, tudo isso sumiu num passe de mágicas. Ele foi fazer exames, ele já não tinha mais as taxas dele todas alteradas. Evidentemente que cada vez que vinha uma intuição e uma revelação a respeito da causa psicossomática daquela dor ou daquela doença, ele ia sanando isso, ele se autoterapiou, né? Então, a expansão de consciência ali foi tão forte que trazia diretamente na mente dele o que ele tinha que fazer para alterar aquela situação. Então, ele começou a resolver as questões, limpar os ciclos que estavam fazendo ele somatizar, e as coisas começaram a fluir. Você ia perguntar algo? Eu ia perguntar, porque acontece, eu já ouvi vários depoimentos assim, quando a pessoa encontra o caminho dela, quando está fora, aparecem as doenças, como quem é médium, né? Que não trabalha a mediunidade. Sim. Aí vai apanhando da Perfeito. vida, e quando encontra o caminho e começa a trabalhar aí dentro, você acha que foi isso que aconteceu com ele? Que ele encontrou o caminho dele e começou... Sim, mas aí eu vou precisar entrar numa seara da nossa história que vai um pouco além somente disso. Sim, é isso. Ele teve um chamado interno, espiritual, ele estava, evidentemente, perdido espiritualmente naquele momento, não perdido por não acreditar em nada, mas perdido de si mesmo, porque ele se auto-sabotou, né, com as doenças,
com os vitimismos que geraram as doenças, enfim. Mas ali, aquele momento foi um despertar muito forte para um ciclo em que ali morreu um Carlos Eduardo, que na verdade ele era chamado de Carlinhos por todo mundo conhecia ele como Carlinhos, sempre eu conheci ele, casei com o Carlinhos, mas ali o Carlinhos morre, ali o Carlinhos evidentemente acaba, dilui, junto com todas as circunstâncias que ele tinha limpado. E ali começa uma outra persona, né, dele mesmo, mais aprimorada. Então, ele se autocura, a nossa vida começa a ter uma mudança em todas as áreas, em todos os setores da vida, mas assim, até ali, a nossa vida era uma vida de um casal comum, de um casal que tinha percalços, que tinha alegrias, filhos, enfim, uma rotina completamente normal, como de qualquer ser humano. Aí, mais para frente, né, ele continua trabalhando como cabeleireiro, mas mais para frente, em 2015 para 2016, ele começa a entrar num processo de autoangústia, ele começa a entrar num colapso interno novamente, não mais com as mesmas doenças, mas aí começa um processo de inquietude, uma determinada depressão, mas não era uma depressão, era uma tristeza muito profunda. Todos os dias ele começou a acordar e ele não queria mais ir trabalhar, ele tinha um sentimento de não querer mais aquilo que ele fazia, e ele queria buscar algo, e eu falava, o que você quer fazer? E ele falava, não sei, mas eu não aguento mais isso. E aí eu peguei e falei para ele, por que você não se torna um terapeuta, um professor de reiki, você sabe muito bem ensinar, ele sempre soube, ele sempre foi muito bom, um educador muito bom, para as coisas que ele tinha, né, de conhecimento, ele tem uma bagagem muito grande, muito rica, e eu falei, vai, se empenha nisso. Não, mas como que a gente vai fazer para se manter? Preciso fazer uma transição profissional, enfim. E eu dei apoio para ele, falei, não, nós vamos fazer isso juntos. E aí nós montamos, ele foi trabalhar num espaço de terapias que um grupo de pessoas que ele conhecia tinha montado, uma loja esotérica, um espaço esotérico, convidou ele para ir dar aula de reiki lá, e ele foi. E aí a gente montou rapidamente, em questão de 2 meses, um curso. Então, pegamos todo o conhecimento que ele tinha do reiki tibetano, a gente compilou isso num conhecimento, em apostilas próprias nossa, com a nossa marca, enfim, e ele foi fazer esses cursos. E ali ele teve alguns grupos com alguns alunos, e só que aconteceram algumas situações internas dentro do local, do espaço, que desagradou ele, né? Que estava indo contra aquilo que ele tinha, que a gente sempre foi muito correto, muito justo. Então, ele começou a ver algumas coisas que não estavam legais, e ele falou, eu não quero continuar lá, eu vou montar alguma coisa em casa. E nós tínhamos um quarto na nossa casa que estava, naquele momento, desocupado. Eu falei, bom, vamos montar aqui, você tem conhecimento, você conhece tanta gente, vamos atender as pessoas que você conhece. E no futuro, lá na frente, se a gente puder montar um espaço, né, aí a gente expande isso. E foi isso que aconteceu. Só que é aí que começa a história do Casuá Campo de Estrelas, que até então não existia Casuá Campo de Estrelas. De madrugada, uma noite, às 3 horas da manhã, Cadu acordou por ocasião de uma intuição, de uma inspiração que ele recebeu, e ele montou um grupo de WhatsApp e transferiu todos os alunos dele, que existiam, os alunos e ex-alunos, e transferiu para esse grupo e avisou, pessoal, olha, a partir de tal data eu não estarei mais naquele instituto, eu vou abrir um espaço na minha casa, assim, assim, quem quiser vir tomar um café comigo, vir fazer uma terapia comigo, eu estarei lá. Ele fez esse grupo justamente para poder divulgar essa nova etapa da vida dele. E aí ele nomeou de Campo de Estrelas. E quando eu acordei, eu falei, ele estava às 7 horas da manhã com aquele grupo aberto, e aí ele mandou as mensagens, e ele falou para mim, eu montei um grupo assim, e veio um nome na minha cabeça. E eu falei, que nome? Ele falou Campo de Estrelas. Eu falei, nossa, que coisa linda. Porque os meus alunos são estrelas, ele falava, né? São estrelas que brilham. E eu falei, nossa, mas que nome lindo. E ficou.
E ele começou, montamos um espaço no nosso site tem toda essa história, né? Montamos um espacinho pequeno, era um quarto, dava para pôr uma maca só, e ele começou a decorar com vários elementos. E o que acontece ali? A gente estava fazendo uma prévia, uma conversinha antes de entrar no ar, sobre a tua busca e com relação ao xamanismo, né? O Cadu, ele sempre teve essa veia do naturalismo, de gostar dessas práticas, mas ele nunca praticou nada, nunca frequentou nenhum centro espírita, nenhum centro de umbanda, nenhum instituto, nenhuma instituição com viés xamânico, zero. Mas ali começou uma pegada. Então, ele intuiu que ele tinha que fazer um cantinho de natureza na sala, que tinha que ter fonte, que tinha que ter plantas, que tinha que ter elementos de natureza ali. E aí, quando a sala estava montada, ele cismou de comprar um cachimbo. E ele falou, eu preciso de um cachimbo. Eu falei, mas o que você vai fazer com cachimbo? Nem fumar ele fuma, né? E aquilo para mim já começou a pegar um pouco estranho. Eu falei, Cadu, ele falou, não, eu estou sentindo, tem alguma coisa em mim que precisa de um cachimbo. Ele comprou e começou a cachimbar na sala. Foi o primeiro dia que a gente fala que foi o ancoramento da sala, né? Que foi o ancoramento ali do casual. E ele começa a cachimbar e ele sente a presença, ele vê mentalmente um índio na frente dele, um indígena, índio não, né? Um indígena. E ele pega e começa a falar para mim, Pati, tem um indígena, eu estou vendo um indígena, ele está aqui comigo. Eu comecei a cachimbar e ele me levou em meditação por um rio, numa canoa, assim. E eu fiquei olhando, eu falei, nossa, mas que loucura, né? Tipo, tá bom, porque ele nunca teve nenhum processo mediúnico e eu fiquei estranhando, mas enfim. Demos continuidade e as pessoas começaram a vir. O que acontece ali? Aquele quartinho era pequeno, então ele fazia a terapia, hora ele desmontava a maca, fazia tarô, e as pessoas que vinham, que eram todas as pessoas que ele conhecia, amigos dos amigos, clientes e tal, começaram a ver seres na sala, seres diversos. Viam também o tal do índio, viam um chinesinho pequenininho que falava, nossa, Cadu, tem um chinesinho aqui na beira da maca. E ele falava, mas quem é esse chinês, né? E as pessoas falavam, ele não sei, ele não fala comigo. E viam também estelares, pequenininhos, bem pequenos assim, e falava, nossa, eu vi, enquanto você estava fazendo o meu atendimento, eu fui levada para um lugar. Aí as pessoas começaram a descrever experiências espirituais muito ricas, e o Cadu começou a ficar pirado. Porque ele falava assim, mas por que o meu reiki está fazendo isso? Por quê? Porque você aprende nas linhagens de reiki, então temos duas linhagens principais, que é a Usui e a tibetana. A Usui, hoje, ela é reconhecida, não sei se internacionalmente, mas aqui no Brasil ela já é reconhecida como um sistema de cura, inclusive faz parte do sistema de saúde, né? Mas ele aprendeu no curso, assim como ele vê as pessoas falando sobre o reiki, que não tem nada a ver com o espírito, não tem nada a ver com mediunidade, não tem nada a ver com você ver seres de outras esferas e mentores e guias. O que você aprende no sistema integrado de reiki é falar sobre energias, entende sobre energias, entende sobre chakras, e entende que você é de uma linhagem de mestres de reiki. Então, qual é a compreensão? De que você, quando você ativa as suas insígnias na sua mão, e você está aplicando no paciente, você está invocando suas linhagens dos seus pais, dos seus ancestrais reikianos, então do seu avô, né, o seu mestre-avô, seu mestre-pai, seu mestre-bisavô, até a linhagem original, da onde se originou, ou seja, o mestre original daquela linhagem. E ele aprendeu também que a linhagem dele, a tibetana, passava pelo Buda Sakyamuni. Então, Buda Sakyamuni também foi um reikiano da linhagem. Então, isso é muito antigo, isso é muito mais antigo do que o que a gente imaginava. Enfim, era o que ele sabia. Então, até então, quando começa a acontecer esses eventos adversos, eu vim de uma família de criação espírita kardecista,
né? Mas não segui depois da adolescência isso. Fui uma eterna buscadora de ler muito, eu leio demais até hoje, leio, absorvo muito conhecimento de todas as linhas filosóficas, enfim, mas eu nunca tinha ido na Umbanda, então eu tinha uma certa restrição contra elementos que lembrassem, né? Ou seja, guias, enfim, porque eu não tinha conhecimento dessa área, eu confesso que eu tinha um preconceito, sim. Então, quando tudo começa a acontecer daquela forma ali, eu crio uma resistência. Eu falo, Cadu, isso aqui é um espaço de reiki, não é um espaço, não é uma eu falei para ele, não é um terreiro de Umbanda, vai ficar aparecendo um monte de guia, mas o que esses guias querem? Por que eles estão falando com as pessoas ou aparecendo? Não. Aí eu falava assim, ó, quando você entrar lá na sua sala, você fala para todo mundo ir embora, que você vai fazer sua terapia, é isso. Olha a minha cabeça, mas enfim, só para vocês entenderem, né? Inclusive as pessoas que estão assistindo esse depoimento, que nós, em algum momento das nossas vidas, já fomos céticos de algo. Todo mundo é cético de algo. Você pode ter muita crença em uma coisa e, de repente, muita descrença em outra. E aquilo que você tem muita descrença, outra pessoa tem muita crença naquilo. Né? Então, nós somos pessoas que estamos tentando desvendar os mistérios, né? Mas como a gente tem uma caixinha de conhecimentos que ela também é limitada, a gente mede as coisas pela nossa régua. Então, eu comecei a medir tudo aquilo que estava acontecendo pelo pouco conhecimento que eu tinha. Então, a minha régua, ela tinha uma certa condição e crença que fez com que eu, naquele momento, gerasse opa, como assim? Não, tem alguma coisa errada, que negócio é esse, né? Enfim, isso foi em 2017, meados de 2017. Aí, em 2018, em junho de 2018, olha só, vai fazer 8 anos, né? 7 anos, 8 anos vai fazer, apareceu um paciente chamado Paulo, e ele bateu a porta da nossa casa pedindo, aliás, na verdade, ele mandou mensagem para o Cadu falando que ele queria fazer uma sessão. Mas a gente achou muito estranho, porque até então o Cadu só atendia pessoas indicadas, e esse cara não tinha sido indicado por ninguém, ninguém físico. E aí ele marcou, falou, não, eu preciso fazer uma sessão com vocês. E aí eu falei, Cadu, marca, né? Ué, a pessoa tá vindo, a gente pôs um banner na porta, a pessoa vai marcar. Enfim, e ele veio no dia seguinte. E ele somente disse para o Cadu o seguinte, eu estou perdido espiritualmente, eu sinto que eu perdi minhas capacidades, eu estou há 15 anos afastado da minha espiritualidade, e eu morava nessa ocasião, Maria, num lugar, né, aqui em São Paulo, que é na Moca, que era em frente da igreja São Rafael. Então, eu morava num lugar que chama Largo São Rafael por causa da igreja. Então, eu morava exatamente, a porta da minha casa era de frente para a porta da igreja São Rafael. E aí, ele disse que tinha ido à igreja, orado e pedido orientação para onde ele deveria ir para ele voltar a ter conexões espirituais. E aí, quando ele estava atravessando a rua, alguém falou no ouvido dele, falou, olha aquele banner, e vai lá, é lá que você tem que ir. E ele fez isso. Aí ele só contou isso, e deitou na maca, e o Cadu falou, bom, vamos fazer o seu atendimento. E o Cadu começou a fazer o atendimento dele. E logo no primeiro atendimento, ele começou a ter uma catarse muito forte ali na maca, e muito forte, e o Cadu sentiu que estava tirando coisas muito pesadas dele, e aquela foi a primeira sessão que o Cadu sentiu uma limpeza espiritual muito grande, que até então não tinha acontecido dessa forma. Enfim. Quando ele levantou, ele falou para o Cadu assim, que lugar é esse? E o Cadu falou, minha sala de terapia, né? E ele falou assim, não, mas esse lugar tem alguma coisa. O Cadu falou, por quê? O que você viu? E ele começou a descrever que tinha visto o teto do espaço. Eu pulei uma parte. Eu falei que a gente começou num quartinho. Sim. Depois de alguns meses, o Cadu sentiu necessidade de montar um espaço maior.
E a gente não tinha um quarto maior. E aí nós compramos uma tenda. Nessa casa, eu tinha um pavimento que era tipo uma laje, que dava acesso a uma laje para estender roupa, enfim. E aí a gente montou uma tenda nesse lugar. Então, era uma tenda grande, muito maior do que o quartinho, que dava para o Cadu dar aulas, e, enfim. E ali foi onde o rapaz Paulo foi. E ele disse que o teto da tenda tinha se aberto, que uma luz tinha puxado ele, e que ele se viu numa nave com vários seres estelares em volta dele, que falavam para ele assim: fica calmo, fica aqui com a gente, que ele está cuidando de você lá embaixo. E ele ficou lá. E ele, quando voltou, ele começa a descrever muitas outras coisas que tinha na tenda, enfim. E casa com tudo que as outras pessoas tinham falado. Sim. Então, você imagina, um monte de paciente que estava indo lá, aleatórios, ninguém se conhecia, e todo mundo via alguma coisa. Sim. Aí eu comecei a ficar cabreira mesmo, porque eu falei, aí tem coisa. E aí, Maria, eu passei por uma fase, naquela ocasião, eu estava estudando e lendo livros e vendo vídeos no YouTube que falavam sobre os reptilianos, que falavam sobre raças trevosas, raças que não são da luz. E ali eu comecei a achar que estava acontecendo um evento desse, tipo, tá vindo raça que não é da luz aqui para boicotar o trabalho do Cadu, porque a gente trabalha com a luz e a gente trabalha com o bem, com a cura e tal. E eu entrei numa neurose. E eu falei, Cadu, vamos parar com isso aí? Vamos, né? Aí o rapaz continuou fazendo os atendimentos dele. No segundo atendimento, terceiro, o Cadu virou para mim e falou assim: vai comigo no atendimento, fica lá comigo. Eu peço autorização, fica sentadinha lá. Se você sentir alguma coisa diferente, você me avisa. Eu falei, tá bom. E aí, nesse dia, tudo começou a. Ali começa a mestra atinar. Porque o que acontece ali? Ele já estava sendo preparado, esse rapaz, já há algum tempo, não foi exatamente ali. Ali foi o divisor de águas para ele e para nós. E alguns guias espirituais começam a se manifestar por ele, se apresentam e dizem assim: nós viemos de Sírios, nós viemos aqui, nós trabalhamos para a Confederação Intergaláctica, e a gente veio para explicar para vocês o que é esse lugar, para ajudar vocês a dar continuidade para a missão que vocês têm pela frente. Aí pensei, que missão que eu tenho pela frente? Eu só queria que meu marido fosse terapeuta, né? A gente só quer trabalhar com reiki. E aí eu fiquei muito assustada, porque o que eu pensei? Será que eles querem fazer daqui um centro de Umbanda? Né? Porque todo centro começa de algum jeito, os guias vêm, orientam e montam o centro. Aí eu falei, não, mas a nossa intenção, falei para eles, é continuar trabalhando com o reiki. Ele falou, mas é exatamente isso que vocês vão fazer. Eu falei, mas o que tem a ver o reiki com essas entidades que estão aparecendo? E aí eles começam a nos explicar sobre a gente entender a multidimensionalidade que nós somos, né? E aí, Maria, ali eles começam a revelar quem era eu e Cadu. Você falou assim, vocês buscaram isso, né? Foi um despertar do seu marido, e em algum momento a coisa começa a tomar uma proporção e vocês vão seguindo aquilo dentro do seu despertar. No nosso caso foi um pouco mais, porque nós não sabíamos disso antes, mas nós éramos missionários que tínhamos descido com esse propósito. Okay. E aí, com esse propósito de montar tudo isso, de explorar tudo isso, e que nós já tínhamos sido algumas pessoas, personalidades de relevância na história, que também fizeram grandiosos movimentos, e que dali para frente eles iriam nos instruir em tudo. Mas o principal, né, que eles tinham que fazer, que era abrir os meus canais para que eu mesma visse, porque eu era cética. Então, tudo aquilo estava acontecendo na minha frente, mas eu ainda estava resistente. E aí eles começam a fazer esse movimento. Como? O Paulo, ele sentava para receber o reiki dele, que o Cadu continuou fazendo o tratamento dele. Mas aí ele também tratava a gente. Então, ele começou a ser um canal. Eles apagavam ele literalmente, e eles começavam, através dele, a manipular a gente com energia
eu e Cadu, e foi abrindo os nossos canais e as nossas capacidades durante um tempo. Isso que eu estou falando, Maria, durou 3 meses e meio a 4 meses. Esse rapaz, esse paciente, ele precisou vir periodicamente à minha casa 2 vezes por semana para que os estelares por ele conseguissem nos manipular, nos mexer os nossos chakras, abrir nossos canais, conversar com a gente até que os nossos canais, o meu e do Cadu, tivessem abertos. E aí eu começo a ter muitas experiências espirituais. Eu fui levada para as naves, aí eu vi que existe mesmo, que era mesmo. Tudo que o rapaz falava, eu pude experimentar. Só que ainda ali, naquele período, eu ainda não sabia da profundidade de tudo. E aí é onde começa a minha história como mestra Tiná, e a história do Cadu como mestre Cadu Anaknamara, que ele depois assume o nome dele também, de alma, que eles me dizem o quê? Que eu sou uma das 12 partes encarnadas, ou seja, em matéria, da Mãe Universal. Eu sou diretamente dela, então eu venho diretamente dessa Mãe Universal. Eu sou um pedaço que ela, uma clone mesmo, que ela distribui de tempos em tempos. Fractal. É o que é chamado de fractal. Fractal de alma mesmo. E eu começo a acessar isso. Então, isso para mim, naquele momento, foi muito forte. Porque eu precisei, meu corpo sofreu demais por um ano e meio. Eu tive colapsos no meu corpo muito intensos para eu poder aceitar, né, o corpo com a resistência. Absorver esse walk-in, vamos chamar assim, que walk-in é um processo de um pedaço seu, de quem você é mais evoluído, que entra e assume um lugar ali. Então, quando você falou entidade, né, é quase uma entidade que incorpora, mas sou eu mesma numa versão mais consciencial, mais evoluída, mais, enfim, mais expandida. Então, ela começa a contar que o Casuá Campo de Estrelas, por que chamava Casuá, né? Porque os indígenas que vinham lá no espaço chamavam o lugar de Casuá. Casuá é uma palavra até muito conhecida na Umbanda, porque significa templo, casa. Então, os guias da Umbanda usam esse nome quando, esse Casuá, filho, esse Casuá, filho. Que Casuá é casa, é o templo sagrado onde eles se manifestam. E aí, como eles usavam esse nome, o Cadu achou lindo o nome, né? E eles falaram assim, pode ficar esse nome, mas na verdade já era para ser mesmo, entendeu? É tipo aquele negócio assim, vai usando aí, mas já era para ser esse nome mesmo, né? Já está batizada. Já estava batizado. Então, o Cadu tinha montado o grupo Campo de Estrelas e eles vêm e colocam o Casuá na frente. E falaram, então, a partir de hoje, aqui chama Casuá Campo de Estrelas. E ficou. Só que Casuá significa casa de amparo, saúde, união e amor. Então, era uma sigla desde o princípio, nunca foi só um Casuá, era uma sigla. E aí eles também nos colocam que o nome do Casuá nos planos etéricos, ou seja, no plano multidimensional, chamava-se Lux. Porém, que não era para nós usarmos esse nome naquela ocasião, que era para a gente esperar que quando fosse para usar o nome Lux, a gente ia ser, eu ia ser avisada. Então, a gente só usa Casuá Campo de Estrelas nesses últimos 5 anos, 6 anos, né? Antes de vir para cá, 5 anos, antes de vir para essa sede, a gente só utiliza o nome Casuá Campo de Estrelas, que foi quando você me conheceu. Então, ali, Maria, nasce a terapeuta, ali nasce a mestra, porque eles me mestraram no plano espiritual, eles já falavam ali em 2018 que eu atendia muitas pessoas no futuro, e ali eu não atendia ninguém, só quem atendia era o Cadu. Então, eles já me chamavam de mestra e falaram, ela vai ser preparada, porque ela vai ficar muito famosa, ela vai ser muito reconhecida. Então, nós vamos ter que prepará-la gradativamente até chegar nessa linha de tempo.
cá estou eu, dando minha primeira entrevista internacional, com muita honra, gratidão por você, e é muito interessante a sincronicidade, porque você foi a minha primeira paciente internacional. Depois de você vieram outras, né, que foram abrindo outros canais, enfim, eu fiz terapias com vários outros lugares do planeta, mas você foi minha primeira, e hoje você também é a minha primeira entrevista internacional. E eu fico E você muito honrada. também, porque, para quem não sabe, eu estou em Portugal, né? E quando procurei tratamento com a Patrícia, não era nem para mim, era para o meu filho. Perfeito, era E mesmo. acabou sendo eu. E você agora está sendo a minha primeira entrevista internacional. Olha, muito bem. A primeira de muitas, né? A primeira de muitas. E aí, Maria, e ouvintes, né, do seu canal, eu começo a acessar os conhecimentos multidimensionais de tudo que eu já fui. Eu acredito, a gente não teve tempo de conversar muito, nem estou te acompanhando com tanta frequência para saber o quanto você compreende da multidimensionalidade, mas acredito que vai entender o que eu vou falar. Muito se fala do processo de iluminação, de ascensão, né, desse despertar para a ascensão espiritual. Eu falo para você que eu passei por um processo muito rápido dessa ascensão, dado ao tempo e, digamos que eu não vou falar pressa, porque pressa é uma palavra que os estelares não usam, mas um tempo curto que eles tiveram de me preparar para ser quem eu sou e quem eu vou ser. Então, durante um período de mais ou menos uns 6 meses, eu recebi downloads de consciência. Então, o que acontecia? Eu era levada às naves, eles me colocavam na frente de uma tela muito grande e tinham muitas pessoas em volta de mim, falando ao mesmo tempo. Então, essa tela ficava passando muitas folhas de livros, né? Eu identifico como conhecimentos escritos. Esses outros que ficavam em volta de mim eram mestres, grandes mestres da humanidade, inúmeros. E aí sempre tinha um guia do meu lado e falava assim: não tira o olho, fica olhando para a tela. E eu ficava olhando para a tela ali. E ali ficava um período que eu não sei te dizer quanto tempo, mas isso para mim durava uma noite, né? Porque isso sempre acontecia à noite, durante o sono. Quando eu voltava para o corpo de manhã, quando eu ia acordar e abrir os olhos, eu não conseguia abrir os olhos. De tão pesada que a minha cabeça estava, de tanta coisa que tinha descido. E aí eu demorava em torno de 1 hora, assim, para poder levantar, para poder abrir os olhos, eu não conseguia abrir. Eu fazia um esforço para abrir o olho, eu não conseguia abrir. Então, enquanto não descia. O que isso ocasionou? Mais para frente é que eu entendi o que foi feito. Naquela ocasião, eu não entendia. Que eu fui... vários mestres... me contaram, me explicaram as suas sabedorias, aqueles conhecimentos que eu estava lendo, era todo conhecimento teórico que eu iria precisar para fazer as terapias das minhas pacientes. Então, as minhas abordagens terapêuticas, eu tenho conhecimentos elevados na área da constelação, da metafísica da saúde, da ressonância, da PNL, vários conhecimentos que eu não fiz nenhum curso de formação para ter. Eu recebi por download, que acho que a palavra mais adequada, né? Esses downloads. Então, de tempos em tempos, eu sou, digamos que eu passo por uma reiniciação. Não, como que fala quando o aplicativo tem atualização? Então, de tempos em tempos, de 6 em 6 meses, eles me atualizam. Mas para eu receber todo esse conhecimento, os estelares precisaram colocar 2 chips nos meus lóbulos aqui atrás, né? E eu brinco que eu falo que é um HD externo, né? Um HD, eu tenho 2 HDs externos, para não dar tilt no meu cérebro humano. Porque eu cheguei a ter dois picos de pré-AVC por causa disso. Ok.
Eu tive 2 pré-AVCs durante esse período, né? Que eu entrei em colapso, meu corpo inteiro ficou formigando e tal. E aí eles vinham, me levavam de novo para as naves, trocavam o chip, colocavam um chip mais forte, enfim, maior, enfim, e aí diminuía esses colapsos. E aí, conforme eu estou, né, até hoje é assim, eu estou em sala de aula, eu estou num atendimento, fazendo um atendimento com as pacientes, as sabedorias elas vão saindo como uma canalização. Então, é um processo de canalização, né? Então, não é um conhecimento que exatamente eu estudei nessa vida, mas eu carrego ele de outras. Inclusive, eu fui uma personalidade da história extremamente conhecida no século passado, que ficou conhecida mundialmente e fundou uma entidade filosófica, não vou falar quem, e ela é quem... A Helena? Você é danado também. Mas o que acontece? Ela me acompanha de perto, assim, ela está comigo o tempo todo, 100% do tempo. Ela é o fractal mais próximo, na verdade, a irmã monádica mais próxima que eu tenho de mim hoje, que me mentora, literalmente, em tudo. Então, é um processo muito rico que eu passo com ela. Bom, enfim, a gente poderia fazer umas 10 lives aqui, e uns 10 programas só falando das E experiências vamos que eu fazer, já tive. essa é a primeira, né? Porque são muitas histórias, né? Eu estou tentando, assim, resumir bem, encurtar bem esse movimento inicial do Lux, e assim surgiu o Lux. Então, eu começo a trabalhar com o Cadu, atender as pessoas, aí a gente muda de casa, vou para uma outra casa, lá eu monto um outro espaço dentro da minha casa também, e aí começa um processo de ancoramento de várias etnias. Então, esse é um movimento que eu também não entendia, por que vinham tantos seres diferentes no nosso espaço. E aí eles começam a me explicar que a gente, por ser uma casa universalista, a gente ia ter que ter um ancoramento de todas as etnias religiosas multidimensionais. Então, ali começa um processo muito mais profundo. Então, vem uma galera, e vai vindo, eu posso explicar para vocês assim, vai vindo por sequência e por segmento. Por exemplo, primeiro vieram os arcanjos, e aí começa a vir os arcanjos, e aí vem todos. E eles ancoram todas as energias arcangélicas. Depois vem algumas energias de mestre ascenso, aí vem todos os mestres ascenso, e eles ancoram todas as frequências dos mestres ascenso. Depois começa a vir as etnias ligadas às religiões, que são as hindus, as gregas, as romanas, todas as classes de etnias, chineses, japoneses, Umbanda, Candomblé, ou seja, orixás, todos também. E isso foi vindo, Maria, através de alunos, através de pacientes. Então, por exemplo, quando estava para chegar uma entidade muito vultuosa, eles me avisavam mentalmente, porque eu tenho essa conexão hoje 100% telepática com toda a guiança do Casuá, e eles me avisavam, hoje vai vir uma pessoa que marcava comigo atendimento, e eles falavam, essa pessoa, ela carrega na estrutura espiritual dela a linha de frequência de tal entidade. E aí ela vinha para ser tratada, enfim, para fazer o tratamento, o atendimento normal, mas quando eu começava a aplicar as insígnias nela, já abria as camadas multidimensionais dela, e aquelas seres, né, quais ela é um pedacinho, já começavam a ancorar no espaço. Conforme ela ia embora, aquela energia ficava. Então, era muito doido, porque as pessoas, elas vinham para se autocurar, para buscar a cura das suas coisas, mas elas nem sabiam, nem eu, o quanto elas eram importantes naquele momento para estabelecer no nosso espaço também um ancoramento, né? Uma estrutura energética compatível com outras, né? E aí a gente ensina isso em aula, né? E nos nossos cursos. Os nossos alunos aprendem a universalidade, ela é o quê? Ela é essa conexão com o uno,
porque foi através do Uno que saiu tudo. Então, tudo é uma coisa só. São roupas que a gente veste e que a gente vestiu ao longo do tempo, ao longo das nossas experiências multidimensionais. E aí, nós temos os nossos avatares em terra hoje, que somos nós. Esse corpo aqui é um avatar, Sim. né? Ele é um avatar que está aqui vivendo uma experiência nessa matéria, nessa experiência aqui. Você aí em Lisboa, né? Você está em Lisboa? Estou em Lisboa. Você em Lisboa, eu em São Paulo, mas nós temos outras partes de nós, dessa alma maior, experimentando várias outras experiências aqui na Terra e também fora da Terra. Então, é tudo isso que começa a acontecer no Lux. E o que é mais maravilhoso, eu considero, Maria, é que o nosso espaço, o nosso trabalho e tudo que nós ensinamos não fica só na teoria. As pessoas que vêm compor esse campo de estrelas, né? Que vêm ser nossos alunos voluntários, e até hoje os consulentes sentem tudo isso que nós estamos falando. Eles sentem, porque eles têm experiências incríveis aqui também. Eu lembro muito de toda vez que fazia sessão consigo, eu tinha sonhos bem malucos, até que você falou, Maria, eu te vi. Eu falei, mas eu não vi ninguém, mas eu estava lá. É verdade. Porque a gente sente com mais nitidez, quando eu fazia o reiki consigo, eu sentia com mais nitidez a minha saída do corpo, em sonho. Era mais fácil, né? Não, era para mim, eu sempre tive sonhos muito lúcidos, mas quando dava por mim, já estava lá. Quando eu fazia o reiki, eu sentia o desprendimento. Eu me via indo com mais claridade, via eu já com o objetivo, eu vou em tal lugar. Certo. Ficava mais lúcido. Das outras vezes eu já me via dentro da situação. E o reiki consigo me colocava muito, me dava mais lucidez. Só para constar também para os seguidores, que eu pulei também um pedacinho da explanação do que eu falei muito do Cadu, que ele se formou no reiki tibetano. Quando começa as comunicações com os estelares, e dali a gente começa a trabalhar com outras técnicas multidimensionais que eles nos ensinaram. Por exemplo, eles nos ensinaram apometria, nos ensinaram fazer barra de axis, nos ensinaram várias técnicas de cirurgias espirituais. Eles nos ensinaram. A gente não fez isso em outra ordem, em outro lugar, em outro espaço, cursos. Eles nos ensinaram através desse tem todos esses tratamentos dentro do Kazuha. Aí é que eu vou explicar para você o que acontece. Naquele momento, eles nos ensinam muitas técnicas, muitas, mas muitas mesmo. E também passam para o Cadu, para nós, sim, insígnias novas, ou seja, símbolos novos de Reiki. A partir daquele momento, eles contam a história do Reiki, começam a nos contar da onde veio, como surgiu, por que Mikao Usui, que é o grande mestre descobridor, né, das insígnias, trouxe as insígnias, que não se chama insígnias pelo sistema Usui, se chama símbolos sagrados. Então, eles começam a nos contar a origem estelar do Reiki, que vem das estrelas. Por quê? Aí é que vai entrar, talvez, o conflito de crenças que nós, do Lux, vamos trazer à humanidade. Quem criou o sistema Reiki, quem criou as insígnias, foi o Cristo cósmico, que nós conhecemos aqui na Terra como a figura de Jesus. E aquilo que Jesus fazia era Reiki, só que não tinha esse nome. Não tinha nome, só fazia, né? Então, é aí que a gente vem e eles nos orientam que nós viríamos a ser reveladores
de uma nova linhagem de Reiki, que seria o Reiki estelar, e que o Reiki estelar iria trazer tudo o que já se conhece, ou seja, já se conhece, Mikao e outros grandes mestres já estavam fazendo esse reiki, né? Esses símbolos já estavam sendo manipulados, mas viriam novos símbolos para amplificar a cura das pessoas. E aí é que entra essas técnicas e terapias quânticas que todo mundo hoje sabe fazer, como várias técnicas, existem muitas técnicas que são boas, mas elas individualmente, elas contemplam somente um setor da vida da pessoa, ou digamos que elas individualmente, elas têm uma abordagem que vai ficar sempre faltando alguma outra coisa para a pessoa ter que ir buscar em outros lugares. O que ocorre a partir dali? Eles começam a compilar tudo isso no sistema Reiki estelar. Então, as insígnias sagradas do Cristo cósmico, que nós manipulamos através da nossa condição de iniciados, nessa força, nessa energia limpa que vem da fonte criadora, começa a atuar nas pessoas e nos nossos pacientes como um combo de uma técnica que contempla todas as abordagens numa única sessão. Só que você fazendo um tratamento, você vai ser amplificada gradativamente nas suas próprias necessidades. E a nossa abordagem terapêutica, que é a parte da psicoterapia, ou seja, da orientação, da explanação, da abordagem que nós vamos dar para aquela pessoa, para falar a língua do coração dela, é esse movimento que ele é multidisciplinar. Então, eu posso, dependendo daquilo que eu estou abordando com você, pegar informações referentes ao que é usado na constelação, ao que é usado numa PNL, ao que é usado... Então, é como se nós tivéssemos feito muitos cursos e a gente compilou tudo numa coisa só e utiliza essa abordagem durante o tratamento de acordo com a necessidade daquele paciente. Só que tudo isso é estritamente conduzido pelas insígnias. As insígnias, Maria, são seres de consciência. Elas têm consciência, então elas são seres que habitam outros universos, inclusive. Mas a gente captura, canaliza... Então, o que você está querendo dizer? Que os símbolos é uma entidade viva? É uma entidade viva. Eles são pode ser chamado de tecnologia, mas ele tem consciência. E é por isso que quando a gente coloca as insígnias na pessoa... Eu posso colocar 20 insígnias numa pessoa. É como se fosse uma equipe. Cada uma sabe o que tem que fazer, porque cada uma é preparada para fazer algo. Mas então, é uma medicina. É uma medicina. Vai buscar no corpo onde é que está mal e vai tratar. Vai tratar tudo que estiver em desordem. Tudo que estiver desconectado, ele vai tratar. Só que como nós, seres humanos, temos uma limitação de tempo, uma limitação da nossa própria disposição a esse tratamento ele é mais lento, ele é mais moroso. Por quê? Porque a pessoa vem, eu tenho que ficar com ela uma hora e pouco, eu não posso abordar toda uma vida dela numa sessão. Então, é moroso no sentido da pessoa vir, faz uma sessão numa semana, outra sessão na outra semana, na outra e na outra. Então, para mim, eu considero isso moroso, no sentido de que as insígnias vão ter que ir trabalhando gradativamente. Então, a gente vai abordando cada sessão, nós vamos focando em algo específico, para aquela pessoa poder ter melhora daquilo. Então, eu tento abordar algo específico. Porém, dentro de uma sessão, é tão orgânico a minha conexão com os estelares, com o plano espiritual e com a própria pessoa, a alma dela, é uma coisa só. Então, a gente, literalmente ali, intuitivamente, a gente já sabe o que a gente tem que abordar naquele dia. Naquele dia, naquela sessão, a abordagem vai ter que ser específica para algo.
que vai ser completamente intuído naquele momento. Então, não é do meu querer ou do querer do paciente, é do querer da própria espiritualidade maior, que naquele momento precisa que ela encontre alinhamento em tal situação. Então, quer E na dizer, próxima... às vezes até o paciente chega aí e fala, olha, dói-me o dedinho. Isso. Mas como essa medicina é inteligente, vai falar, não, nós não vamos tratar o dedinho, nós vamos tratar o ombro. É, isso. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que o ombro tenha algo a ver com esse dedinho. Exatamente. Eu vou dar só alguns exemplos, conforme eu for lembrando, por exemplo, de casos, que eu acho muito legal isso. Nós tivemos um caso, eu vou contar esse rapidamente, de uma moça que veio, ela estava tentando engravidar, e aí ela já tinha feito fertilização várias vezes, ela tinha óvulos congelados, e ela estava pegando aqueles óvulos e inseminando nela, né? Inseminando os óvulos já, só que o corpo dela expelia esses óvulos, ou seja, o bebê mal gerava, ela já abortava. E isso, num período de 6 anos, ela fez algumas tentativas naturais e também por inseminação. O que acontece? Quando ela veio para nós fazermos o tratamento, eu deitei ela na maca. Primeiro eu faço uma entrevista, né, que é essa psicoterapia, eu vou conversar com a pessoa, deixar ela falar quais são as questões dela. E ela fala, eu não consigo ter filhos, eu já estou frustrada, eu já estou com trauma, porque cada neném que ela colocava, ela já estava, a expectativa dela já ficava muito alta, e aquilo também, ela não sabia dizer até que ponto ela também interferia nessa gestação. Então, ela tinha essa consciência de que algo não estava legal. Quando eu começo a fazer a terapia, o que acontece? Quando eu aciono as insígnias em mim e eu coloco na coroa, que é o primeiro chakra que a gente abre da pessoa, é como se eu abrisse um portal multidimensional e ali as insígnias vão entrar. Então, elas entram, e elas começam a me passar a mim, na minha consciência, qual é o motivo daquele chakra sexual, daquele órgão do útero dela estar com essa dificuldade de gestar. O que eu acessei naquele momento? Que numa linha de tempo, há muito tempo atrás, e eu estou falando de milênios, né? Ela foi uma sacerdotisa. Eu vou puxar para 2000 e tantos anos atrás. Ela foi uma sacerdotisa na Babilônia e ela trabalhava, né? Era o que ela tinha que fazer com rituais de magísticos, feitiçarias, que faziam com que as forças da natureza melhorassem a agricultura, aquela coisa toda. A gente já viu isso na história, né? Que houve épocas em que se fazia rituais para chover, rituais para essas coisas. Então, ela era uma sacerdotisa, só que o que ela fazia? Ela fazia sacrifícios para deuses pagãos, né? Deuses pagãos, mais especificamente Baal, né? E ela fazia sacrifícios de crianças. Então, as pessoas, eles pegavam aquele império ali na época, aquele rei, enfim, determinava que pais e mães dessem seus filhos primogênitos para sacrifício durante um período de tempo. Então, isso era cultural, que se sacrificasse crianças para que se tivesse ou seja, se não sacrificasse, a população toda ia morrer de fome, porque não ia ter a agricultura, aquela coisa toda. Isso é histórico, né? E aí eu peguei e acessei essa linha de tempo. O que eu fiz? Imagine o seguinte, para nós, na nossa linha de tempo, essa moça estava aqui, e para ela, essa mulher que ela foi, está há 2000 e tantos anos atrás, então significa que ela está no passado. Ela ficou lá no passado. Só que na multidimensionalidade, isso não existe. O que existe é um tempo absoluto, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, essa moça ainda está lá, fazendo exatamente isso. E ela
interferia nela aqui. Mas acontece que, você pode perguntar assim, Paty, mas lá atrás, interfere 2000 e tantos anos nessa linha de tempo aqui, na verdade, não foi só isso. Ela já interferiu em outras linhas de tempo que essa moça teve, que ela abortava, outras que ela abortou por vontade própria, que ela teve filhos, mas ela abortou, outras vezes ela abortou por expulsão espontânea mesmo, e aí nessa vida ela se depara com essa condição de não poder ter filhos. Só que de uma vida para outra, essa moça equalizou a linha kármica dela. Vamos imaginar o seguinte, que do mesma forma que ela fez esse movimento que não foi bom aos olhos da espiritualidade, das leis divinas, em outras vidas ela ajudou crianças, ela trabalhou em orfanatos. Então, assim, ela teve uma condição de ser exposta a ter uma oportunidade de ir equilibrando a balança kármica dela. E aí nós chegamos nessa linha de tempo agora, que ela queria muito ser mãe e ela não podia. O que eu fiz? Primeira coisa, eu tive que limpar o útero dela. O quê? De todas as crianças que ela abortou nesta vida, porque ela teve vários abortos espontâneos, mas o útero da mulher, ele fica com os fetos espirituais ali dentro. Tem memória, né? A memória e o feto fica, Maria. Nós tiramos o feto inteirinho para poder encaminhar para a espiritualidade. Então, eu tive que tirar um por um dos bebês, encaminhar esses bebês para que eles pudessem ter um retorno espiritual, ou seja, poder encarnar de novo. Então, a gente tem que fazer toda uma limpeza de útero, conscientização dela de que esses bebês não vão ser mais filhos dela, enfim, porque ela também aprisionava eles pela culpa, né? Então, são vários processos. Opa, tirei meu negócio aqui sem querer. E aí, naquele momento, eu vou até essa linha de tempo de 2000 e tantos anos atrás e começo a fazer uma limpeza kármica lá. Ou seja, nós precisamos trabalhar perdão. A gente precisa trabalhar auto-perdão na maca. Então, as insígnias, elas vão trabalhar a favor daquele indivíduo, né? Daquele ser que está ali na frente, com a misericórdia divina, porque nós trabalhamos pelas leis espirituais universais. E aí, aquela que ela foi, que está lá, naquela linha de tempo fazendo aquilo, recebe como se fosse uma anuência, um perdão. Eu te perdoo porque você está tendo que fazer esse movimento, e eu também me perdoo, né, por, de alguma forma, ter contribuído até para que isso acontecesse, estar nessa condição hoje. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, a gente foi limpando o útero dela gradativamente, limpando as linhas de tempo que ela já tinha passado experiências parecidas, e aí, 1 ano depois, ela conseguiu engravidar, ela conseguiu gestar e ela teve o bebê dela. Então, aquilo que parecia assim, impossível torna-se completamente possível quando a gente fala do quântico, quando a gente atua além tempo. Para cá, para o tempo humano, tudo parece muito limitado. Mas para o tempo divino, né, para a multidimensionalidade, nós temos condições de trafegar, de transitar além tempo. Então, é o que as insígnias fazem. Então, eu não preciso sair da minha cadeira e transitar. Elas fazem isso, me trazem essa compreensão do que eu preciso saber. E não é só eu que acesso, a paciente também acessa muitas coisas. Aí eu vou te falar um detalhe, que é um detalhe que me chamou muito a atenção desse caso. Essa moça hoje, ela era, quando ela veio fazer tratamento comigo, ela trabalhou em obstetrícia, aliás, pediatria obstetrícia. Então, ela é especializada em saúde da mulher em obstetrícia. Ela trabalhava em centro cirúrgico, ela é aquela pessoa que pega o bebê da mãe, quando a mãe está tendo o bebê, e leva até a UTI neonatal. Então, ela cuidava da UTI neonatal, né? Ela trabalhava com a obstetrícia, mas mais voltado às crianças.
Isso ela é professora de universidade, ela ensina sobre acolhimento maternal, aquela coisa toda. Olha que interessante o que ela veio a ser nesta vida do Nessa hoje. vida, é. Aí eles pegam e me falam o quê? Numa das sessões que eu tive com ela, que todos os bebês que ela salvou a vida, nesta vida, que ela conseguiu salvar a vida desses bebês, foram os bebês que ela matou nas outras existências. Olha que Então, as mulheres que iam ter seus filhos lá, no hospital onde ela trabalhava, eram exatamente as almas, os espíritos de pessoas que ela, em outra quer ocasião... dizer, chegaram a esse mundo pelas mãos dela. Por isso que ela teve a misericórdia divina, porque nesta vida, ela já tinha de certa forma, ela já estava arrependida. Então, quando ela desce, pega esse corpo e decide ser o que ela tinha que ser, ali ela já está resgatando karmicamente, finalizando esse jogo, né? Que é esse jogo da Matrix que a gente entrou, que a gente tinha que ficar, faz errado, volta para pagar, faz errado, volta para pagar, né? E uma hora isso tem que finalizar. Então, o reiki estelar, hoje, para nós aqui, como ferramenta de cura, por tudo que nós proporcionamos aos nossos pacientes hoje, que está muito mais forte até do que quando nós fizemos com você, é um processo de cura kármica para ajudar as pessoas a elevar a consciência, sair da roda de samsara e poder adentrar a quinta dimensão com uma bagagem menor. Então, a mochilinha mais leve, né? Então, isso é o que a gente Isso com o tratamento, mas vocês também, o Casuar também tem cursos. Sim, nós temos os cursos para que quem hoje... quer aprender, é terapeuta e quer acrescentar mais uma ferramenta, ou juntar a ferramenta que ele tem junto. Perfeito, perfeito. A gente está fazendo, nesse exato momento, olha só que interessante. Nós estamos estruturando um material EAD, né, que a gente fala, que é nosso material de cursos, para que a gente possa fazer isso à distância. Até então, o Cadu, que é o professor que ele dá a maior parte dos cursos, ele só fez com um ou outro indivíduo especificamente essa parte de curso online, de curso à distância, porque a gente ainda não estava estruturado, nem o Instituto estava estruturado para a gente ter esse movimento de uma forma mais profissionalizante, né? Mas agora a gente já está estabelecendo isso, então já estamos nós montamos apostilas novas. Então, durante esse período, Maria, que a gente não se fala, né, que a gente não estava se vendo completamente, nós tivemos que reestruturar toda a nossa grade curricular. Por quê? Por causa das canalizações que nós recebemos, conhecimentos. Então, a gente teve que estruturar todo o curso, fazer do zero, montar apostilas, conhecimentos diversos. Então, é um trabalho de muita dedicação, e a gente tem feito isso durante esse tempo. Nós temos a ajuda de muitas pessoas aqui para nos amparar, até financeiramente, para a gente poder manter o Instituto funcionando, mas para a gente poder se dedicar a compilar esse material, para poder desprender isso, né, desenvolver isso e poder multiplicar esse conhecimento para outros lugares, não só aqui, para as pessoas que vêm até nós, para as pessoas que não podem vir até nós, né? E esse curso, hoje, o curso de Reiki Estelar, hoje no Instituto Lux, é bem diferente do que era no início. Então, nós temos 4 módulos de curso. A duração dele aqui no Instituto é de 6 meses. E nós abordamos assuntos que não são abordados, inclusive, nos outros cursos de Reiki. Nós vamos falar dos estelares, nós vamos falar da multidimensionalidade, vai falar metafísica, vai falar de mediunidade, vai falar de terapias complementares, vai explorar bastante a questão de ressonância. Vai unir todas as terapias. Isso, a gente vai... Relacionada aos símbolos, como é que você... E as insígnias, isso. Okay. A gente vai dar para aquele terapeuta que quer isso iniciar... Isso é novidade, isso, aquele terapeuta que quer iniciar
o seu caminho, a sua jornada, seja para trabalhar ou seja só para fazer em si mesmo e nas pessoas que ama, ele vai ter um conteúdo muito rico para ele ter uma capacidade muito alta de cura, né? De conhecimento de cura. Então, são técnicas. E, além disso, o que acontece? Esse aluno, anualmente, ele vai ter acesso às novas insígnias. Por quê? Porque nós falamos que nós somos reveladores de outras insígnias. Então, o Cadu, ele está trazendo gradativamente novas insígnias. São 4 por ano que estão vindo. Então, são símbolos novos que fazem outras coisas. Só para você ter uma ideia, a gente, olha só que loucura, né? Quando a gente conversa com os estelares e tudo, eles falam que Jesus tinha a capacidade em alta voltagem. Então, Jesus tinha mais de 300 insígnias. Jesus, dos 12 aos 30 anos, foi levado ao Tibete, foi levado ao Egito, foi levado a receber conhecimentos esotéricos, gnósticos, e mais do que isso, ele também passou pelas mesmas ampliações de consciência que nós estamos passando. Ele também teve que fazer aberturas de consciência, também recebeu sintonizações das insígnias sagradas. Por quê? Porque em corpo físico, ele também tinha prisão, as limitações. Limitado. Né? Então, você imagina uma grandiosa alma desceu nesse aprisionamento aqui, então ele teve que se preparar para ele poder fazer e passar a mensagem que ele tinha para passar. Então, as insígnias, elas vão ser, da nossa linhagem, gradativamente amplificadas. Então, os alunos sempre vão receber atualizações de novas ferramentas, novas abordagens, e a gente está estruturando isso de uma maneira que a gente possa expandir isso para outros lugares também, e, inclusive, ir até para outros países, né? Dar cursos, montar espaços, enfim. Por enquanto é isso. Pois é. Temos muitas O legal coisas. é que vocês aí fizeram do Instituto um hospital escola. Perfeito. Né? Perfeito. Onde as pessoas podem se tratar ou... eu vou te falar, eu vou te contar uma coisa, eu vou contar para o teu público. Os estelares disseram que o futuro, que não está tão distante, não, está bem próximo. O Reiki, né, como processo de cura, talvez nem tenha mais esse nome, enfim, não tem problema nenhum. Ele vai ser a medicina legal, a medicina oficial, porque a medicina alopática, ela é ela que é complementar, não o Reiki. Exato, ou o sistema de cura. Outras terapias, né? Exatamente. A gente precisa inverter esses valores rapidamente. Trabalhar com não sanando os sintomas do jeito que a alopatia faz, né? A gente precisa trabalhar evitando, conscientizando, contemplando aquele indivíduo nas necessidades essenciais dele como um indivíduo. Porque as pessoas só aprendem coisas superficiais, elas não aprendem a entender-se como um ser, um indivíduo único, porque todo mundo é único, não existe ninguém igual a ninguém. A gente não pode ser tratado como robô ou como um povo que vai ser dado a mesma medicina, a mesma medicação, com a mesma dosagem para todo mundo. Até porque, assim, nessas medicinas milenares, você, a princípio, a contagem de 1 é 7. Você tem 7 corpos, né? É isso aí, perfeito. E você tem que tratar os 7. Perfeito, isso. Só que a gente não trata. Não, a medicina convencional hoje trata os sintomas. Não trata mas ela nem trata os sintomas definitivamente, Te né? dá um analgésico para aliviar a dor, só que o problema continua lá. Perfeito. O que a medicina alopática faz é a analgesia, que você chega lá, doutor, pelo amor de Deus, tira essa dor de mim.
E ele vai te dar um remédio. Ó, toma esse remédio aqui, né? Até Agora, porque na teoria da conspiração, que não é teoria Não, nenhuma, nem é teoria. a indústria, a medicina normal, convencional, virou uma indústria. Sim, porque ela foi criada para ser uma indústria. Então, ela Né? foi criada desde quando as faculdades foram geraram-se os cursos de medicina, enfim, e afins, Sim, né? a indústria Então, farmacêutica começou a financiar as universidades e sim, eu digo hoje com muito não querem respeito. ninguém curado, Eu digo querem hoje as pessoas medicadas. exatamente. Eu digo hoje com muito respeito, porque eu tenho respeito pelos profissionais em geral, que os médicos são vendedores de remédio. Né? São grandes vendedores, eles saem das faculdades, na ponta da língua, eles sabem cada remédio que tem que ser tomado por cada situação, né? E ele não é isso. O médico, a medicina convencional, ela é uma medicina muito importante, sim, porque você vai lá aprender o teu corpo, a tua fisiologia, como que a tua máquina funciona, cada órgão, cada sistema integrado, a beleza que é isso, a maravilha que é isso que Deus criou, né? A máquina humana. A máquina humana. E aí, essa medicina integrada a uma medicina metafísica, ela é perfeita. Porque o indivíduo chega aqui, por exemplo, no nosso consultório, e ela começa a me falar o quê? Que ela está com uma dor no rim, né? Então, tá, aí a gente vai entender na metafísica da saúde o que é a dor no rim, ok? Né? Aí tá com pedra no rim, ok. É importante fazer exames, é importante ir sim no profissional, porque o profissional ele entende do órgão, entende o funcionamento daquele órgão, o que ele precisa, como alimentação, ou o que ele não pode, você não pode consumir. Então, ele entende de muitas coisas, mas ele não entende do que causou a dor, o problema no rim, né? E o que nós vamos fazer, Maria, o Casuá, ele vai ser, né? Nós já estamos nesse caminho, nós vamos criar vários pontos. Um deles é a Universidade Lux de Conhecimento. Na Universidade Lux, nós vamos dar cursos de pós-graduação para, inclusive, médicos convencionais se pós-graduarem na medicina metafísica, medicina Ayurveda, medicina, porque tudo isso vai contemplar um médico real do futuro. Então, no futuro, nós teremos médicos terapeutas, teremos médicos com uma abordagem multidisciplinar, aquele médico que vai interpretar todos os sintomas daquele indivíduo, e aquele indivíduo vai sair do consultório com um conteúdo, uma programação, para que ele se restabeleça, ele restabeleça a saúde dele, né? Que tenha várias abordagens, mas que não passe pelo remédio. O remédio tem que ser o último caso, porque o remédio, ele abafa, o remédio, ele enfia embaixo do tapete a real causa da dor. E você tem que ir atrás dessa causa. Eu não sei se você lembra, quando a gente estava fazendo os nossos atendimentos, eu estou lembrando agora, que tinha vez que a gente abria a nossa comunicação e você falava assim, Patrícia, essa semana eu descobri uma coisa horrorosa que eu tenho dentro de mim e que eu não sabia que estava aqui. E eu tenho, nossa, e é horroroso, eu descobri um ego assim, um ego assado. Então, olha só o que você foi se autodescobrindo e percebendo que essas coisas, em algum momento da sua vida, iam te trazer um transtorno de doença. Sim. Porque a doença pode, se a gente fala dos 7 corpos, ela pode ter começado antes de chegar no físico, no corpo mental, no corpo espiritual. Perfeito. Né? Algum pensamento fixo que eu gerei ali, fiz loop dele, de repente eu estou com dor nos rins, não é? Por causa de um pensamento... Isso. Né? O que é o rim? Aí a gente vai entendendo o que é esse órgão maravilhoso, o que ele faz no corpo? Ele filtra. Então, ele não tá, a gente não está filtrando emoções, a gente não está filtrando sentimentos. E aí o nosso rim,
ele empedrou esses sentimentos ali, né? Está petrificado. Mas nada que uma boa terapia não libere esses sentimentos e não libere esse rim para ele voltar a funcionar, né? Porque o terapeuta consegue olhar o mapa nesse todo. Perfeito. Né? Isso. E fazer um mapa individual de cada um e fazer uma leitura. Perfeito. Para cada pessoa. Eu acho que isso é fantástico. É isso. É fantástico porque vocês, terapeutas, conseguem fazer essa leitura e ir buscar no campo emocional, no campo vibracional, no mental, e buscar onde é que a gente está batendo na tecla errada, né? É isso aí, perfeito. E aí, isso com um pouco de paciência, um pouco de autocuidado, um pouco de amor próprio, né? Um pouco de, inclusive, até a compaixão por si mesmo, você consegue chegar muito. O respeito, eu me respeitar. Perfeito. Eu para poder usar a palavra amor sem ofender a palavra, eu troquei ela por respeito. Respeito, é isso mesmo. Posso não convidar o fulaninho para sentar na mesma mesa que eu para fazer uma refeição, mas eu o respeito. É isso aí. É uma forma de amar. E esse respeito também tem que partir, acima de tudo, por mim mesma, né? É isso aí. Quando a gente se respeita... Eu não sei me amar a mim própria, né? Esse amor próprio, autoestima, respeita. Tem várias condicionantes dessa questão do não se amar, né? As pessoas, às vezes, elas entram num autovitimismo, né? Por quê? Porque eu não me amo? Porque muitas vezes eu fico me comparando, né? A comparação com o externo faz a gente não gostar do nosso interno, porque a gente sempre acha que as coisas estão muito boas lá fora e dentro de nós está muito ruim. Então, eu sou péssima, eu não gosto de mim, né? Eu não me amo. Ao contrário, as coisas lá fora também podem ser ilusão, né? Sim, podem e dentro ilusão. Também, mesmo foi o que você usou como exemplo, quando eu comecei a notar que eu também tinha ciúmes, que eu também tinha inveja, eu comecei a ter respeito por esse sentimento. Ok, estou sentindo isso, o que eu vou fazer com isso? É isso mesmo. Não vou jogar para fora nem esconder. Eu tenho que ver o que é que acontece aqui se eu olhar para ele com outros olhos, né? Isso. Não de amor, mas de respeito. Eu respeito esse sentimento que eu estou tendo. Sabe por quê? Sabe por quê que a gente, esse respeito que você disse que entendeu como respeito, por que ele faz tanta diferença? Porque pelo princípio do espelhamento, né, que a gente conversou sobre isso, aquilo que eu vejo no outro, eu modifico em mim. Aquilo que eu não gosto no outro, eu tenho em mim. Mas muitas vezes, Maria, a pessoa fala para mim assim, mas eu não sou desse jeito, eu não faço essas coisas que esta pessoa está fazendo. Porém, a gente esquece que a gente já foi outras pessoas lá no passado. Né? Então, qual é o princípio correto do espelhamento? Aquilo que eu já fui vai explanar a minha volta para me mostrar o que eu preciso melhorar, o que eu ainda posso diluir mais. Então, o respeito faz com que eu respeite a mim mesma, inclusive quem eu já fui. Porque eu não sei o que eu passei, eu não sei quais foram as condicionantes que me levaram a fazer o que eu fiz. Então, a compaixão, ela parte desse princípio. Deus, esse Deus, né, enfim, que é o criador mesmo, não esse Deus que criaram punitivo, esse Deus vingativo, não. O criador, a fonte criadora é amor em essência. Então, para ele nos fez e nos colocou para explorar, para que a gente fosse feliz. É igual uma criança num parque. Ela vai explorar o parque, ela vai passear, ela vai subir na montanha-russa, mas muitas vezes ela vai ter medo, ela vai ficar com receio de ir num brinquedo ou outro, mas ela sabe que ela pode explorar.
mas, ao mesmo tempo, ela é responsável por cada lugar que ela for. Então, se ela entrar num brinquedo e aquele brinquedo for ruim para ela, nunca mais ela vai naquele brinquedo. Ela vai falar, Deus me livre, não entro mais nisso. Então, a gente está explorando o mundo, a gente está explorando as experiências. E Deus é aquele pai amoroso que falou, vai, filho, fica à vontade. Só que o que aconteceu? A gente não utilizou as leis divinas corretamente. E nós mesmos nos colocamos nessa condicionante de acúmulo de coisas erradas que a gente foi fazendo e não resolveu quando deveria ter resolvido. Sim, foi criando loops, né, de outras vidas, e agora esses loops vai cobrando, né, agora. O que eu aprendi com os grandes mestres que eu tive contato? Um dia eu perguntei para um deles, por que a humanidade tem karma? Por que ela acumula esse karma ainda? E eles me explicaram uma coisa que era a mais simples que eu poderia entender, a mais simples possível. Ainda falaram comigo assim, filha, a humanidade ainda acumula karma porque ela sente culpa. Então, aquela palavra, aquela frase, para mim, mexeu profundamente com a forma com que eu abordava, inclusive, os pacientes. Eles falaram simples, se você acumula culpa, você vai gerar um karma. Então, qual é o mecanismo maior que a gente precisa aprender a divulgar, utilizar e ensinar as pessoas? Você fez algo que não foi legal? Você falou algo que não foi bacana naquele momento? Em vez de você falar, dane-se, eu sou assim mesmo, e quem quiser me engula assim, você analisa, fala, poxa vida, eu poderia ter falado de outra forma, eu poderia ter me expressado de outro jeito, eu magoei uma pessoa. Então, eu vou pedir perdão, ou pelo menos eu vou me perdoar. Se eu não tenho mais acesso àquela pessoa, enfim, eu vou me perdoar. O Ho Oponopono fala muito sobre isso, né? Sim. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Isso é um mantra. Então, quando eu faço o movimento de me perdoar e falar assim, poxa vida, me perdoe, né? Eu não deveria ter agido dessa forma, naquele momento você não acumula karma. Você não acumula coisas que você vai ter que voltar para resolver com aquela pessoa. Porém, aí eu quero deixar muito registrado assim numa caixinha para os seus seguidores, a lei de causa e efeito continua. Existe, e a gente está debaixo dela. A lei de causa e efeito é soberana. Então, vamos lá. Eu maltratei alguém, eu feri alguém, mas eu me arrependi. Beleza, eu não vou acumular karma por isso. Eu me arrependi profundamente, eu não vou mais fazer isso, não vou cometer mais esse ato. Mas lá na frente, sabe Deus em que momento, alguém vai vir e vai me ferir. E vai me machucar. Sabe para quê, Maria? Para ver se eu realmente aprendi. Aprendeu a lição. Exatamente. Então, qual é o movimento ali? Eu ter muita resiliência e perdoar essa pessoa. E falar, poxa vida, eu já estive nesse lugar. Sim. E eu sei que não é legal. Então, camarada, eu te perdoo, segue teu caminho. Você não precisa conviver tranquilo, vai na paz. Vai na paz, eu entendi que eu já fiz isso também. Olha só meu espelho ali me mostrando como não é legal fazer, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, todo mundo tem o que merece. É isso aí. Cada um tem aquilo que merece. Né? Se me aconteceu, ai meu Deus, me aconteceu isso. Porque isso aí. Em outra situação qualquer... Você também foi o eu vou te contar um segredo terapêutico, né? Que eu acredito que nenhum terapeuta fala sobre esse assunto. Terapeutas quânticos, pelo menos. Como que você, como uma pessoa normal, que não tem, de repente, um conhecimento técnico, metafísico, multidimensional, consegue interpretar alguém, consegue entender as necessidades daquela pessoa, ou saber quem ela já foi, o que ela já fez na vida dela. Você perceba o entorno dela. Todo o entorno dela. Familiares, amigos, colegas de trabalho, as situações corriqueiras da vida que ela vai contando que aconteceu.
Por quê? Porque nós replicamos tudo que nós já fizemos. Então, por exemplo, se você, eu falo muito isso, né? Se você tem uma pessoa com demência na sua casa, um pai, uma mãe ou alguém com demência, você está olhando para essa pessoa, ou seja, essa pessoa, ela é teu espelho, ela é um espelho seu ali. Então, significa que você já teve essa doença em outras vidas. Se você tem um assassino na sua família, um estuprador na sua família, alguém na sua família, ou seja, ou perto de você, próximo de você, se você está conectado com essa pessoa de alguma forma, seja mais próximo ou mais distante, você já foi alguém daquela estirpe. Então, qual é o grau de conexão que nós temos do que nós já fomos? Tudo aquilo que está mais próximo a nós, mais próximo, que você vive mais tempo junto, são as coisas que você mais passou. Aquilo que está um pouco mais distante de você são coisas que você passou, mas foi uma vez ou outra. Então, em todos os momentos da nossa existência, a gente vai se deparar, nós vamos nos deparar com pessoas, personagens, atitudes, coisas que nós já fizemos em outras vidas. Sim, sim. Então, terapeuticamente, quando um paciente senta na minha cadeira e ele começa a falar da mãe, do pai, do filho, do avô, do periquito, do papagaio e do cachorro, eu já interpretei tudo que eu preciso cuidar dele. Então, é tão simples, porque ali a gente vê expresso e aberto a personalidade. Espelhado o problema. Multidimensional, e não é só aqui. São coisas de outras dimensões, de outras eras que ele carrega também, né? Então, tem coisas que não são tão difíceis. Outra coisa também, que eu estou falando da parte ruim, mas a gente também tem que falar da parte boa. Claro. Né? Nós herdamos experiências ruins, mas nós também herdamos muitas coisas maravilhosas, que são as nossas aptidões, as nossas habilidades. E outra, quando a gente olha para alguém com muito carinho e fala, caramba, olha essa pessoa, que maravilhosa que ela é, poxa, eu admiro tanto esse tipo de coisa que ela faz, ou essa personalidade que ela tem, nós também temos dentro de nós. Sim. Mas aí a gente, às vezes, acha que só o outro que tem, a gente não tem. Né? Então, quando alguém me elogia... Porque, assim, o seu universo é a gente que cria. Isso. Baseado na história que já vivemos. Isso. Uma história pregressa ou... Perfeito. Né? Você, é a holografia. Na física quântica diz... todas as pessoas que eu tenho em torno de mim são reflexo do meu universo pessoal. Perfeito, isso. E que eu preciso para trabalhar alguma coisa. Perfeito. E aí, qual é a nossa abordagem como terapeutas, pelo menos nós, no Instituto Lux? A gente dilui essas sombras que essas pessoas carregam, sombras que são de coisas mal acabadas, mal interpretadas, né, que ficou inacabado, ficou sem dissolução, e nós ativamos nessas pessoas as virtudes dela. Então, ela muda o reflexo, ela muda o espelhamento, porque as insígnias vão entrando nessa pessoa e diluindo, fragmentando tudo aquilo que não serve mais, e vai amplificando aquilo que ela precisa ter para explorar melhor a vida que ela escolheu ter, né? Não é que vai eliminar os desafios, não vai eliminar desafios, vai fazer você passar por eles com uma consciência muito melhor, né? Do que ficar batendo cabeça ali numa coisa que você mais não entende. Atento, né? Porque quando você está atento dentro de um desafio que lhe é imposto pela vida, você consegue perceber que está aqui uma coisa que eu posso aprender. Sim, perfeito. Ao invés de falar, estou aqui com um problema. Não, o que eu tenho que aprender com isso? Com isso, perfeito, Maria. Maria, você é uma reikiana estelar, nem sabe. Olha que o xamanismo, as cerimônias xamânicas é que eu gosto mais, né? Tenho mais afinidade. Vou em todas.
É porque isso. eu acho que todas elas têm coisas para oferecer e para ensinar. O que é o xamanismo, né? O xamanismo, ele é a consciência una que nós temos com a nossa natureza e a natureza de tudo que nos cerca. Então, é a compreensão, ser um xamã ou fazer um ritual xamânico, é a compreensão de que tudo que é da natureza, do cosmos, da terra, tudo é conectado ao ser humano. Então, o xamanismo em si, por que ele é tão a gente fica tão extasiado quando começa, porque ele vai também, ele é uma terapia, ele Sim. é um processo terapêutico profundo nas nossas raízes, as raízes como humanos, a raiz como ser, indivíduos, né? Então, os ensinamentos xamânicos, por exemplo, eles educam o ser humano a entender, por exemplo, os movimentos dos mares, dos rios, das florestas, das árvores. Os indígenas têm esse conhecimento vasto. O respeito pela natureza, porque a gente também, quando olha a natureza, a gente separa nós e a natureza. Perfeito. Mas não existe isso. Não, Nós nada. também somos natureza. Por quê? Porque lembra da história dos fractais multidimensionais? Nós estamos em todas as formas corpóreas ao mesmo tempo. Então, aquele fato de que tem gente que fala, se você derrubar uma árvore, né, na floresta, enfim, isso vai reverberar em você, isso não é metafórico, isso é literal. Porque essas pessoas que derrubam árvores, depredam, degradam de uma maneira não consciente, porque eu não estou dizendo que a gente não possa usufruir das árvores para fabricar casas, para fazer as construções, mas existe... Sim, mas até aí também o respeito cabe, porque quando eu derrubo uma árvore para fazer um abrigo, para fazer uma fogueira para me aquecer, de certa forma, a própria natureza te concede isso com gosto, porque ela sabe que nós somos parte dela e ela também é parte de nós, né? Isso é xamanismo. Isso é xamanismo, né? Isso é a integração com tudo que somos. Então, com respeito, com dignidade, não com esse olhar capitalista, né? Que a gente fala da exploração. Né? Nós e eles, a natureza e eu, como isso. Se tudo tivesse separado, e na verdade não está. Não está. Você acaba nas terapias, com o Reiki, que eu comecei consigo, e fiz 2 anos, eu fui abrindo o meu entendimento para isso tudo, abrindo a minha mente, saindo daquela coisa, isso não é para mim, isso é fantochada, como eles dizem aqui, isso é uma balela. Sim. E eu fui percebendo aos poucos, as duras penas no princípio, né? Que sim, eu estava sendo tratada, mas também estava abrindo a minha mente, estava abrindo o meu olhar de uma forma mais, não, nem digo carinhosa, nem amorosa, porque eu acho que essas palavras eu ainda não alcancei, mas digo com respeito. Sim. Com muito respeito. E não foi fácil, né? Não. Teve muitos momentos, né, de essa auto-observância. Hoje ainda tenho. Claro, porque é um processo... Ainda tenho meus surtos, ainda tenho... mas eu aprendi, o Reiki abriu isso para mim. Eu aprendi a parar para ver o ponto da situação, parar para olhar, espera aí, o que eu estou sentindo agora? O que eu estou pensando agora? Por que eu estou pensando isso? Eu fui aprendendo, e o Reiki fez essa abertura. Eu vinha de um universo kardecista, que era extremamente fechado, porque eu hoje olho para o kardecismo com todo o respeito, mas é um catolicismo reencarnacionista. Sim.
Mas o católico também deveria ser reencarnacionista, só foi retirado. Exato. Retiraram essa parte. Retiraram essa parte. Aí veio o kardecismo. Eu vim de lá. Era aquele universo mais fechado. Sim. Comecei Sim. consigo pelo Reiki, que foi o primeiro passo para uma trajetória de autoconhecimento. E foi muito satisfatória, posso afirmar, porque a tua consciência hoje é aquilo tudo que eu gostaria de ter explanado para você naquela ocasião, hoje você explana para mim. Então, partindo do princípio do espelhamento, né, você hoje na minha frente é uma parte daquilo que eu sou, daquilo que eu ainda carrego. estou longe de ser. Não, senhora, vamos lá. Sem falsa modéstia. E você, não é falsa modéstia, não, porque no íntimo eu sei ainda quem eu sou. Imagina. Olha o eu sou. O seu eu sou é muito grande, o seu eu sou é muito expansivo. O espírito que me anima pode ser, eu ainda não. E esse trabalho que você está produzindo com esses vídeos, com esse novo seu eu, né, próximo das pessoas, que antes você tinha vontade de ficar sozinha, né? Você tinha aversão às pessoas, você tinha desconfiança. Tinha uma certa dificuldade de lidar e hoje, olha como é o contrário, né? Por isso que quando falaram para você o que você viria a fazer, você duvidou completamente. Por quê? Porque naquele momento a tua consciência estava fechada para isso, ela não tinha aberto. Assim como a minha, quando me falaram que eu era uma mestra curadora e trabalhava e atendia milhares de pessoas, eu falei, você está louco, também não cabia isso em mim naquele momento. Na primeira não vai. Não cabia, só que o Reiki, as insígnias, elas foram abrindo a nossa consciência. Abriram a sua, abriram a minha e abre a de todos. Então, não há nada que a pessoa não possa buscar e ser revelado a ela entender, a ela expandir. Então, isso que é muito legal. A curar, porque quando chegou no físico, é porque já passou pelos outros corpos. Sim, o físico é o final, né? É o toque, 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 batendo na porta, já pedindo, ó. Já implorando, gritando, olha, faz alguma coisa, não está dando. Corre que vai dar ruim, né? Está batendo lá. Olha, por mim, a gente ficava aqui conversando mais um tempo. A gente tem que fazer uma outra. Faremos outras. E a gente fala eu queria muito também que o seu esposo, o Cadu, também pudesse fazer uma do xamanismo. Pode, ele vai amar, claro. E que essa seja a primeira de muitas, né? Só tenho que lhe agradecer mesmo, do fundo do coração, por dar essa palhinha para a gente ter conhecimento, para saber onde, se precisar de ajuda, se precisar de... os terapeutas que querem incrementar mais a sua terapia, ter uma ferramenta que entre mais fundo, vocês também têm cursos para isso, e isso é espetacular. Sim. E aí eu faço esse convite, né, para quem está assistindo, multiplicar também esse conhecimento para outras pessoas, enviar para os seus amigos, seus familiares, porque muitas coisas que falamos aqui também foi terapia, também é conhecimento terapêutico, então também serve como abertura de consciência para os demais. Uma simples live ou um simples vídeo, ele faz um trabalho magnífico, só ele. E o resto, a gente vai por sincronicidade sendo acessado, né? Sim. Então, convite a todos que possam entrar no nosso site, www.casuacampoestrelas.lux, né? Eu também vou deixar na descrição do vídeo. Isso. Nós estamos Pois no Google lá aparece as nossas redes sociais, aparece tudo, né? De Casuá Campo de Estrelas, Lux. Estamos nesse momento em São Paulo, né? E vamos expandir para outros lugares, a gente já sabe disso. Você falou sobre terapeutas com vontade de expandir suas habilidades. Eu faço um convite a que todos os terapeutas
ou aquele que sentir esse chamado do reiki estelar no seu caminho, nós precisamos abrir Lux, Casuá, Campo de Estrelas em outros lugares. Então, nós queremos sim multiplicar essa ferramenta, queremos sim ter profissionais habilitados em outros países fazendo esse trabalho, que a gente possa, inclusive, ir viajar e frequentar e ter essa conexão, como a gente sabe que muitos outros grandiosos mestres e magníficos terapeutas fazem, de viajar, de colocar seus conhecimentos. Então, eu já me coloco à disposição, se alguém quiser vir falar no particular sobre isso, sobre explorar isso em palestras, em congressos, enfim, a gente está aberto a tudo com muito amor e muito carinho. Gratidão pela essa oportunidade que você está dando a nós. Eu é que agradeço. E vou deixar todas as suas redes, o seu endereço no link desse vídeo. E vamos deixar para o povo um gostinho de quero mais para a gente fazer. Quero mais, porque eu também quero. Vídeos. A gente falou muito pouco da mestra Tiná. É verdade. Né? E vamos ver se na próxima vez a gente consegue. Porque eu acho que o feminino, que durante muitos anos foi tão abafado, castrado, eu acho que as mestras, as mulheres, o feminino em si, por alguma razão, eles foram tão... eu posso explorar bastante esse assunto, porque e ela sendo mestra e você, eu acho que tem muito a contribuir para esse novo início que está tendo, porque eu tenho sentido um movimento não feminista, feminino. Sim, feminino. Mas isso acontece, e eu vou deixar isso como um tira-gosto para o próximo vídeo. Isso está acontecendo e as pessoas, inclusive, podem pesquisar sobre esse assunto, porque a Mãe, né, universal está presente no planeta. Então, ela está fazendo esse trabalho de resgate desse universo feminino, né, como você bem disse, que não tem nada a ver com feminismo, né? O sagrado feminino precisa ser reativado. Então, a Mãe está presente através da minha presença divina, através da presença divina de talvez outras mulheres grandiosas que devam estar até anonimamente sendo despertadas por aí. Então, as pessoas me reconhecem assim. Então, as nossas terapias, elas são muito mais efetivas, principalmente com mulheres, porque elas reconhecem o sagrado feminino que habita a mim. E eu acessei as histórias de todas as grandes mães sagradas. Então, eu carrego comigo o DNA delas, né? De Maria, de Ísis e de todas as grandes mães que fizeram e fazem e ainda fazem esse trabalho, mesmo que multidimensionalmente. Sim. E é por isso que elas colocam os avatares delas aqui também, para poder ajudar as pessoas. E é isso que a gente fantástico. Faz. Eu estou sentindo ultimamente esse movimento muito silencioso, mas parece que elas vão... É a mulher que desperta o planeta para a quinta dimensão nessa vez, né? E aí, fazendo um link com o que ensina a Bíblia e com o conhecimento do Evangelho do Novo Testamento, é o Espírito Santo que retorna. Jesus diz, numa das passagens dele, que ao final, né, viria o Espírito Santo de Deus, que nada mais é que a mãe, né? O Espírito Santo de Deus retornaria para fazer prevalecer aquilo que foi ensinado nas Escrituras Sagradas. Então, o que nós trabalhamos aqui, o meu compromisso como um pedaço dela é estabelecer a ordem, a harmonia e a conexão das pessoas com o seu ser divino, né? Não com religiões, com o seu ser divino. Né? E tudo isso a gente tem feito através das ferramentas, das insígnias. Né? E gratidão novamente pela oportunidade. Eu é que agradeço, espero contar com você e com o Cadu de uma próxima vez. Com certeza, absoluta.
Gratidão, E sempre. se tiver seus seguidores tiverem perguntas para deixar no seu canal também, Sim. depois a gente pode explorar isso Numa também, né? próxima, Legal, você responde. Vai muito ser muito legal, bom. Vai ser muito bom. Gratidão, Maria. Bem, Gratidão a todos. vocês que chegaram até aqui, não esquece de tocar no sininho, dar o seu like, fazer um comentário, fazer uma pergunta para que na próxima vez a Patrícia, a mestra Tiná, possa responder as suas dúvidas e outras coisas que vocês queiram entrar em questão. Ajuste o vosso GPS e vem com a gente fazer essa viagem. Obrigada.